extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime! Aqui quem vos fala é Dedley, sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado num fato real. Muito obrigada aos comentários do nosso último podcast, obrigado aos comentários, obrigado aos novos inscritos. Inscreva-se, dê like, comente, divulgue e ajudem o canal a continuar crescendo. No nosso último podcast, eu intitulei como Socialistas pela Democracia. E falamos pela primeira vez aqui da América Latina, falamos do nosso vizinho, falamos de Chile, de Salvador Allende. Falemos de quem foi o Salvador Allende, sua luta para chegar ao poder, suas ideias de união, antifascismo, antiimperialismo. Falamos também, obviamente, dos seus inimigos. Hoje falaremos do final dos 3 anos do governo de Allende. Coloquei como título hoje Missão Cumprida. Presidente morto. Pum! Os novos governos do Chile enterraram seu adversário às pressas, rapidamente. Nenhum médico independente examinou o presidente morto. Nem mesmo sua viúva teve permissão para vê-lo. A peça macabra do suicídio de Salvador Allende havia terminado. Mas agora ficou claro que os golpistas haviam cometido erros em sua encenação que não poderiam mais corrigir. Tudo começou com uma coletiva de imprensa em 20 de setembro de 1973, na qual o general Baeza Michelsen, nomeado chefe de polícia do dia do golpe, leu um relatório policial sobre a morte de Allende. Nele se lê, presta atenção, o corpo estava sentado em um sofá vermelho contra a parede oeste entre 2 janelas. Cabeça e tronco ligeiramente inclinados para a direita, membros superiores ligeiramente estendidos. Os membros inferiores estavam esticados e levemente abertos. As balas que causaram o suicídio foram disparadas da arma que estava entre os joelhos, com o cano pressionado contra o queixo. A arma, submetralhadora tipo AK, número de série 1651, fabricação soviética, com a dedicatória, veja só, para salvador de seu companheiro de armas, Fidel. Ou seja, uma arma de fogo de grande calibre com um enorme poder de fogo. Agora eu me pergunto, como cometer suicídio apoiando uma submetralhadora do tipo AK nos joelhos, enquanto estava sentado num sofá que não lhe dá nenhum apoio nas laterais? Como? Allende, portanto, teria que deslocar seu peso para as pontas dos pés para poder prender a coronha da submetralhadora com os joelhos. Isso teria tensionado todos os músculos de suas pernas. Ele teria que inclinar o corpo para frente, dobrar os braços e apoiar a cabeça na extremidade do cano da submetralhadora. Se o cano tivesse sido pressionado nessa posição desconfortável e instável, de modo que metade do crânio tivesse sido arrancado por 2 balas, o corpo do suicida teria sido sacudido tão violentamente que os joelhos teriam se abertos e a submetralhadora teria caído no chão. E, ao mesmo tempo, o homem morto também teria caído no chão perto do sofá. Percebe? Não está batendo, a história não bate.
Nada disso havia acontecido. O caso de Allende parecia extraordinário. Seu corpo congelou imediatamente após os tiros. Suas pernas estavam abertas, já estavam rígidas, e impediram que o morto caísse do sofá. Era isso que a polícia fala. Mas o mais surpreendente é um detalhe das provas coletadas pela Comissão de Homicídios, que corresponde a um relatório do general Javier Palacios Ruman. A metralhadora permaneceu no colo do suposto suicida. Uma metralhadora, submetralhadora. Vamos lá. A principal discrepância foi uma diferença de 2 horas entre a hora real da morte de Allende e a hora indicada nas provas de comissão de homicídios. O relatório da polícia afirma: a hora da morte foi estimada em 6 horas da tarde, 6 horas antes, às 18h10, quando o inquérito foi concluído. Portanto, 12h10, 2 horas antes de Allende morrer de fato. Mas não são apenas as provas do esquadrão de homicídios que revelam contradições. O homem mais importante, o general da brigada Javier Palacios Ruman, chefe das forças que invadiram o Palácio Presidencial, deu uma entrevista à televisão de Bogotá em 22 de setembro. Ele relatou: quando cercamos o Palácio de La Moneda, os aviões haviam destruído grande parte do prédio. Enquanto entramos sem máscaras de gás e fomos recebidos pelos guarda-costas de Allende com tiros e gritos de "O marxismo não se rendirá!". Não conseguiríamos ver quase nada por causa da fumaça, mas dominamos o inimigo. Entrei na antessala, na grande sala de jantar do palácio. Abri a porta e lá estava Allende, sentado em um sofá. Pergunta: você o reconheceu à primeira vista? Não! Não parecia ser Allende. Do lado dele, em um canto, estava um médico chamado Rijon. Ele estava tremendo e mal conseguia falar. Ele disse: é o presidente. O presidente estava sentado no centro do sofá vermelho e com uma submetralhadora nas mãos, o capacete e a máscara de gás ao seu lado e os óculos no chão. Seu rosto estava inchado, o crânio dividido em 2, como uma melancia. Suas mãos estavam pretas de pólvora. Quase não havia sangue. Ordenei imediatamente aos meus homens que não tocassem em nada. Vieram os médicos legistas de todos os 3 ramos das Forças Armadas. Eles confirmaram que foi suicídio. Foram tiradas fotografias que agora estão em posse do governo. Deve-se observar que Palácio fez essas declarações em 22 de setembro como chefe da delegação esportista militar chilena em Bogotá. Ele não sabia que a fábula do suicídio de Allende havia sido aperfeiçoada no Chile, sob a supervisão do general Ernesto Baeza Michelsen. Em 11 de setembro, Palacios não havia falado com Baeza, nem com um dos outros golpistas envolvidos na Operação Suicida, depois das 16 horas. Ao fazer essa declaração detalhada sobre o incidente em Bogotá, ele inconscientemente contradisse a versão oficial do general Baeza. A história implausível da testemunha Guijon. De acordo com relatos de Palácios, suas tropas lutaram contra homens que não tinham intenção de se render. Ora, se isso fosse verdade, por que Allende cometeu suicídio?
O relatório divulgado por Baeza em 20 de setembro afirma que as tropas só entraram no Palácio Moneda depois que os partidários de Allende se renderam. Mas por que Baeza afirmou tão persistentemente que eles haviam se rendido? Porque o suicídio só poderia parecer confiável se Allende tivesse se rendido. Para dar credibilidade a essa afirmação, Baeza citou declarações do doutor Patrício Guijon Klein em 20 de setembro. O presidente disse: rendam-se! Ele disse que, para a secretária particular do presidente, deveria ser a primeira a ir. Eu serei a última a sair. Alguém buscou uma vassoura e eu tirei meu jaleco de médico, que serviria de bandeira branca. No caminho para a saída, lembrei-me de que havia deixado minha máscara de gás para trás, então voltei. Em minha busca, passei pela porta da sala ao lado. Bem à minha frente à direita, vi o presidente Allende sentado no sofá no exato momento em que se matou com uma arma que tinha entre os joelhos. Vi seu corpo tremer e sua cabeça explodir em estilhaços para cima. Não ouvi se foi 1 ou 2 tiros, porque havia um tiroteio muito forte do lado de fora. Imediatamente, corri até ele para ver se podia ajudar, mas não tinha nada mais o que eu pudesse fazer. Essa situação me perturbou e eu não consegui pensar em outra coisa a não ser sentar do lado dele e esperar para ver o que aconteceria. Se o Dr. Guijon tivesse descido com os outros e se tivesse tirado o jaleco branco que o identificava como médico e que poderia salvar a sua vida em tal situação, por que ele voltou para trás para buscar a máscara de gás? Ele não poderia ter protegido melhor sua vida se tivesse ficado junto com um grupo que se rendeu em vez de separar dele? Em vez disso, o Dr. Guijon faz tudo o que o general Baeza precisa para construir um suicídio. O fato de a polícia, entre todas as pessoas, afirmar que um homem que cometeu suicídio em uma posição instável, com uma submetralhadora entre os joelhos, pode permanecer sentado como um homem morto, e com isso é simplesmente grotesco. Mas é exatamente isso que o relatório do Esquadrão de Homicídios diz. Minha nossa, como é que a gente pode corrigir esse erro? Falamos isso agora, como é que a gente vai arrumar isso? Baeza ordenou a Guijon que dissesse que ele mesmo havia empurrado a arma de Allende para longe dele, para que os soldados não pensassem que ele era um combatente. Mais tarde, o general Palacios ordenou que ele colocasse a arma no colo do morto, por excesso de zelo para não alterar nada da cena do suicídio. E foi assim que a Polícia Civil o encontrou quando descreveu a cena do crime. De acordo com o relato de Baeza, Guijon afirmou: em algum momento, olha isso, em algum momento tirei a arma porque estava sentada à direita do presidente e porque não havia muito espaço entre o homem morto e eu. E a arma estava muito perto de mim. Então pensei que os soldados chegassem em algum momento, poderiam pensar que eu estava tentando me defender. Então decidi tirar a arma e colocar na outra extremidade do sofá. Mais tarde mostrei a arma ao general Palacios, que havia entrado, e ele me obrigou a colocá-la de volta no seu lugar. Bem, essa é uma explicação muito boa, mas coincidentemente, 48 horas depois, em Bogotá, o general Palacios disse algo completamente diferente. Ele falou: eu me aproximei do corpo
O presidente estava sentado no centro do sofá de almofadas vermelhas, com a submetralhadora nas mãos, o capacete e a máscara de gás ao seu lado, os óculos no chão. Ordenei aos meus homens que não tocassem em nada. Os médicos legistas vieram de todos os 3 ramos das Forças Armadas. Eles confirmaram que foi suicídio. Foram tiradas fotografias. 2 generais golpistas se contradizendo. Palácios havia de fato ordenado que seus soldados não tocassem nada. Mas ele havia ordenado isso no Salão Rojo, me chama assim. O corpo do presidente já estava no Salão Independência depois das 15 horas, mas não havia sido levado para lá pelos homens de palácio, mas sim pelos agentes do serviço secreto do general Baeza, que havia sido enviado para encenar o suicídio. O general Pinochet havia ordenado a Palácios do quartel-general que deixasse os médicos chefes dos 3 ramos das Forças Armadas e da Polícia de Segurança entrarem no quarto, mas esses médicos militares não chegaram a ir ao Moneda. Palácios não sabia disso, é claro, porque depois das 16 horas ele não tinha entrado em contato com os homens que encenaram o suicídio de Allende. O relatório do general Baeza, portanto, refuta as declarações do general Palácios. Quando a morte do presidente Allende foi comprovada, o alto comando chamou investigadores e especialistas do Esquadrão de Homicídios para o Moneda e deteve o Dr. Patrício Guijon na cena do crime. Ele parecia ser suspeito de ser um membro do CAP, que era o CUAP, os guarda-costas de Allende, e de ter assassinado o chefe do Estado. Esses policiais haviam tirado 70 fotografias no local. As coisas não fecham, eles não estão se conversando. Vamos resumir. Palácios diz que os médicos legistas vieram de todos os 3 ramos das Forças Armadas. O general Baeza diz que não, que eles eram especialistas do Esquadrão de Homicídios. Palácios diz que os soldados tiraram as fotos na cena do crime. O general Baeza diz que não, que as fotos foram tiradas pelos peritos do Esquadrão de Homicídios, como de fato foram. Os discursos não batem. Cada um fala uma coisa. Foi suicídio, como uns querem que pareça? Ou foi assassinato, como os outros querem? No próximo podcast, contarei o final da história. Será que a política, com tantos países envolvidos, nos dará clareza dessa vez sobre os seus atos?